Oi gente, tudo bom? Passando aqui para te fazer uma pergunta. Você ensina os seus filhos a serem parecidos com Jesus? Nós muitas vezes ensinamos para os nossos filhos regras, hábitos, comportamentos, e isso tudo é muito, muito importante, com certeza. Mas uma coisa que a gente esquece muitas vezes é de que alguns comportamentos nós tendemos a taxar como coisa de criança, ou coisa de irmão, ou coisa da idade, e esquecemos que o nosso objetivo final é que todos nós sejamos parecidos com Jesus e que nós levemos os nossos filhos a serem parecidos com Jesus. E por que eu tô falando isso? Porque hoje eu recebi uma lembrança minha no Instagram, até postei lá no Instagram do Maternidade Simples, que é uma tirinha muito engraçada, que a mãe tá cortando o bolo e as duas filhas falam assim, não vai cortar mais pra ela, corta igualzinho, olha aqui, tem uma fatia, tem 1 centímetro, tem um farelo. E daí a mãe fala assim pra uma das filhas, tudo bem, então você corta o bolo. E daí a menina vai assim no pensamento dela, vou cortar um pedaço enorme pra mim. E a mãe fala assim, mas o pedaço maior você vai dar pra sua irmã. E daí aparece ela, não vai ter pedaço maior. Toda, né, focada pra cortar no mesmo pedacinho. E é muito engraçada essa tirinha. Eu sei que é uma realidade, porque eu tenho 2 irmãs. Eu sei o que é crescer, você querendo que todo mundo tenha as coisas iguais e que você tem que... Eu fazia uma coisa horrorosa, gente. Minha mãe dava chocolate pra mim e pra minha irmã mais velha e eu comia bem devagar pra que quando acabasse o dela eu ainda tivesse e fizesse vontade. Olha que coisa horrorosa, gente. Como que vai dizer que criança não tem maldade no coração? Então, eu sei o que é isso. Eu não tô dizendo que não é normal que isso aconteça. Só que lembra quando a gente fala aquilo que é natural, está muito ligado à natureza. E a nossa natureza é uma natureza o quê? Ruim e carnal. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos que por mais que seja engraçado, a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que o quê? Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria ser pegar. Antes ele se humilhou e serviu, não é verdade? Então eu sempre falo para as minhas filhas assim, gente, a gente não trabalha aqui com uma sociedade igualitária. Quando elas falam assim, mas tem mais suco para ela ou para mim, ou eu comi um, você vai dar um para ela. Eu falo, gente, aqui não é uma sociedade igualitária. Eu dou o que eu quiser para cada um, do jeito que eu bem entender. Mas eu falo isso para elas também. Eu falo, se fosse para Jesus, você ia querer o menor pedaço ou o maior pedaço? Se fosse Jesus a outra pessoa que fosse receber, né? Então eu tento trazer essa realidade para elas. Não é sempre, mas algumas vezes eu já ouvi a minha filha mais nova, Ana Júlia, dizer, por exemplo, eu vou deixar o pedaço maior para Manuela. Não, esse é o último, eu vou deixar para Manuela, que é a irmã mais velha. Então eu já vejo, não, novamente eu repito, não é sempre, né, gente? A gente está num processo de crescimento, todos nós, eu também tô. Mas eu já vejo isso muitas vezes se refletindo, ela entendendo que ela precisa ser como Jesus, que não veio para ser servida, mas para servir. Então que a gente possa ensinar os nossos filhos a verdade do Evangelho, quem é Jesus e o que ele espera de nós. Esse tem que ser o norte do nosso ensino e da nossa disciplina, das questões comportamentais que a gente deseja trabalhar, que nossos filhos possam ser mais parecidos com Jesus.